Olha, se prepare, porque hoje a gente vai virar de cabeça para baixo tudo o que se pensa sobre justiça e poder. A gente vai mergulhar num conceito bem radical. Um reino onde as regras do nosso mundo, sabe, elas simplesmente não valem. Para começar, que tal uma pergunta que está bem no centro da nossa análise de hoje? E se toda a nossa noção de mérito, sabe, aquela ideia de quem merece o quê, e se tudo isso estivesse, na verdade, completamente errado? Então, o nosso caminho hoje vai passar por 4 ideias que, olha, podem transformar a nossa visão. Primeiro, o que é esse tal de reino invertido? Depois, a gente coloca lado a lado a justiça divina e a humana. Em seguida, vamos ver o que realmente significa ser grande. E, por fim, a gente vai aprender a enxergar quem a sociedade insiste em não ver. Ok, então vamos lá. Essa primeira parte é para a gente preparar o terreno, sabe? Vamos olhar para 3 histórias que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas elas estão conectadas por um tema muito poderoso. A ideia de um mundo onde os valores são exatamente o contrário do que a gente espera. O que a gente vai fazer aqui é basicamente desconstruir algumas das nossas ideias mais básicas. Com essas 3 narrativas, a gente vai se perguntar o que é justiça de verdade, o que é ser poderoso e quem? Quem realmente merece a nossa atenção? É uma jornada para uma perspectiva nossa totalmente diferente. Vamos para a primeira história, então. Ela é conhecida como a parábola dos trabalhadores. E olha, ela vai direto na jugular do nosso conceito de justiça, de merecimento. Se prepare, porque a intenção dela é exatamente essa: deixar a gente bem desconfortável. A história é assim. Tem um dono de uma vinha que sai para contratar gente para trabalhar. Ele contrata um grupo bem de madrugada, depois outro lá pela 3ª hora, mais um pessoal na 6ª e na 9ª hora, e por fim, um último grupo já no finalzinho do expediente, na 11ª hora. Ou seja, tem gente ali que ralou o dia todo e outros que trabalharam só 1 horinha. E é aí que vem o baque. Na hora de pagar, todo mundo, sem exceção, recebe a mesmíssima coisa: um dinheiro. É isso mesmo, a pessoa que trabalhou o dia inteiro debaixo do sol e aquela que chegou na última hora. Ganharam exatamente o mesmo. Dá para imaginar a confusão que isso ia dar? E para botar mais lenha na fogueira, o dono da vinha manda pagar primeiro quem? Os que chegaram por último. Então a galera que suou a camisa o dia todo fica lá só olhando o pessoal que trabalhou 1 hora receber o pagamento completo. A cabeça deles devia estar a 1000 pensando: ué, se eles ganharam isso, a gente vai ganhar muito mais. E claro, a reação é exatamente a que a gente esperaria. Os primeiros trabalhadores vão reclamar, óbvio. A queixa deles faz todo sentido na nossa lógica. Quem trabalha mais, ganha mais. Eles se sentem totalmente injustiçados. E vamos ser sinceros, do nosso ponto de vista, eles estão cobertos de razão, não é mesmo? Mas é aqui que vem a virada de mestre da história. Presta atenção na resposta do dono da vinha. Ele não entra na discussão do que é justo ou injusto. Ele vira o jogo e pergunta para o trabalhador: por acaso você está com inveja porque eu sou bom? Ele tira o foco da justiça e coloca na generosidade. A questão não é que ele foi injusto com os primeiros, é que ele foi absurdamente generoso com os últimos. É uma lição sobre graça, que não tem nada a ver com merecimento, e sim com um presente. E esse é o ponto central de tudo. A história termina com essa inversão completa. Não é sobre recompensa por mérito. É sobre uma generosidade que simplesmente explode a nossa lógica. Os últimos se tornam os primeiros. Simples assim. Beleza. Vamos então para a nossa segunda história e ver como essa lógica invertida funciona quando o assunto é poder. Pensa bem, se justiça não é o que a gente imaginava, será que grandeza também não é? A cena aqui é um pedido bem ousado, digamos. A mãe de Tiago e João chega e pede para Jesus os lugares de maior poder e honra para os filhos dela no reino. É claro que os outros 10 discípulos ficam furiosos, mas não porque acharam o pedido um absurdo, mas porque no fundo todos eles queriam a mesmíssima coisa. E a resposta de Jesus é uma inversão total, exatamente como a gente está vendo aqui. De um lado, o poder do mundo, os governantes dominando, mandando. Do outro, o poder do reino. Quem quer ser grande se torna um servo. Ele basicamente diz que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em se colocar a serviço de todo o mundo. E aí, ele usa a si mesmo como o maior exemplo disso tudo. O verdadeiro líder não é quem junta poder para si, mas aquele que se doa em serviço. Isso é uma redefinição completa do que a gente entende por liderança e ambição. Agora, vamos para a nossa terceira e última história.
E aqui a gente vai ver como esses princípios de justiça radical e serviço são colocados em prática, tipo, na vida real, de um jeito bem concreto, bem humano. Imagina a cena, beira de estrada. Tem 2 homens cegos ali, totalmente à margem da sociedade. Eles são, literalmente, os últimos da fila, os invisíveis. E aí eles ficam sabendo que Jesus está passando por ali e começam a gritar pedindo ajuda. E qual é a reação da multidão? É impressionante. Em vez de ajudar, o pessoal manda eles calarem a boca. Para aquela multidão que está focada no que é importante, eles são só um barulho, uma distração que precisa ser ignorada. Só que eles não se calam. Pelo contrário, quanto mais mandam calar, mais alto eles gritam. Eles simplesmente se recusam a aceitar aquele lugar de invisíveis. E é essa insistência deles que vai virar o jugo. E Jesus, o que ele faz? O que ninguém esperava. Ele para. Isso mesmo, o centro das atenções, o cara que todo mundo está seguindo, para tudo por causa daqueles que a multidão estava tentando silenciar. E ele não só para, ele chama, ele ouve, ele pergunta o que eles querem e, cheio de compaixão, ele os toca. É a demonstração na prática do que é a grandeza de servir. O resultado? Imediato. Transformador. Eles não só voltam a enxergar, como passam a segui-lo. Aquele que parou para dar atenção aos invisíveis acaba ganhando novos companheiros de caminhada. Então, o que conecta tudo isso? É esse padrão invertido que a gente viu. Na primeira história, a justiça do eu mereço dá lugar à graça. Na segunda, a grandeza de mandar dá lugar ao serviço. E na terceira, os últimos, os esquecidos, se tornam o foco de tudo. E com isso a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Quando o mundo é virado de cabeça para baixo, o que a gente enxerga? Talvez a gente comece a ver que a verdadeira justiça, na verdade, é generosidade, que o maior poder está em servir, e que as pessoas mais importantes, talvez, sejam justamente aquelas para quem ninguém está olhando. A questão final não é só o que a gente vê, mas como isso muda a gente por dentro.